tá? Então, isso é fundamental, nós temos presente isso, porque muitos estão se esquecendo disso. O sacramento que perdoa os nossos pecados foi o batismo. O primeiro grande pecado, o pecado original, né? O pecado original que é um pecado que vem por nós participarmos do gênero humano, né? Não é por transmissão, né, genética ou biológica, que seja assim, mas é porque nós participamos do gênero humano, né? O pecado dos nossos pais, e que foi remido com Cristo na cruz, sobretudo, né? E nós fomos inseridos nesse mistério do Calvário por meio do batismo. O batismo é, sobretudo, um sepultamento, né? A pia batismal, ela é diziam os padres da igreja antigamente, ela era comparada ao túmulo, né? A pessoa é descida, sepultada com Cristo, isso está na carta, está na Sagrada Escritura, né? Com Cristo nós somos sepultados com Ele no batismo e com Ele nós ressurgiremos. Então, sempre a pia batismal, eu diria que é o confessionário por excelência, né? Isso é fundamental porque já deveria nos deixar bem atentos de que nós temos que preservar o nosso batismo imaculado, porque ele é imaculado. Tá? Com ele nós fomos alvejados, né? Nós fomos purificados. É fundamental isso. Aliás, uma curiosidade, os padres usam a túnica branca, né? Além do amisto, é o segundo paramento que se coloca, uma túnica branca. Vocês estão acostumados a ver isso na missa, né? Aquela túnica branca não é a roupa do padre. A túnica branca não é a roupa de alguém que foi ordenado para rezar a missa, ou cuidar da missa, ou servir na missa. Não. A túnica branca é a veste branca que todos nós recebemos no batismo. Por excelência, todos os cristãos iam com a sua veste para o culto, né? Só que com o tempo, só os ministros ordenados ficaram usando, né? Por que eu estou falando disso? Porque aqui isso foi tão forte no início do cristianismo, essa compreensão de que foi o batismo que perdoou os nossos pecados, que houve eu acho que era bispo, Donato, né, no tempo de Agostinho, que teve grandes problemas com Agostinho, e daí vem a chamada heresia donatista, que era o seguinte: Donato, tomado por esse movimento de que o batismo era o perdão dos pecados, dizia que não se podia mais pecar após o batismo, porque isso seria a condenação eterna. Aí vem o chamado donatismo, né? A heresia donatista, que foi um grande problema na época de Agostinho. E Agostinho foi o homem que aí, de fato, conseguiu acabar com esse pensamento, né? De que, por isso é o doutor da graça, né? Não, o perdão dos pecados é para um evento posterior ao batismo, né? Só para ter presente isso para vocês, tá? Bom, todo sacramento vem de Cristo. Ele é o sacramento do Pai por excelência, né? Jesus mesmo é um sinal vivo e eficaz do próprio Deus em meio a nós, né? Não é um sinal, e quando eu digo sinal de que a carne dele é a própria coisa viva e eficaz, né? Não é simbólico, no sentido, ou melhor dizendo, não é representativo. Simbólico é porque, de fato, ele é Deus mesmo e homem. Simbólico no sentido original, a palavra símbolo quer dizer unir, né? É o que une. E diabo é o que desune, né? Então, isso é fundamental nós termos presente, ok? Bom, se é o próprio Cristo, nós encontramos lá em João, capítulo 20, aqueles preciosos versículos de 19 a 23, João 20, 19 a 23, diz lá que Jesus aparece aos 11, né? Aquela vez que Tomé não estava, né? E diz: a paz esteja convosco. E sopra sobre eles e diz assim: ó, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Uma coisa que, olha, não faz muito que eu me dê conta disso, né? Olha o comparativo que Jesus diz, eu fui me dar conta disso, lendo com calma o catecismo esses tempos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio.
vejam que aqui está o vínculo daquilo que nós podemos dizer da igreja. Existe na igreja chamado poder das chaves, né? Mas me esqueci a expressão agora. Mas, em todo caso, aqui está a demanda espiritual que os ministros da igreja têm sobre os fiéis. Olha o que Jesus diz. Ele é o próprio Deus, ele é o Verbo encarnado, e diz assim, ó, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então veja que Jesus dá aos apóstolos o mesmo vínculo de envio que ele teve do Pai, e ele é Deus. Né? Olha, isso aqui isso aqui tem um peso teológico enorme, esse comparativo aqui. Enorme. Então, a hierarquia na igreja, ela é sagrada da mesma forma que qualquer missão que a igreja me dá por meio dos seus ministros, ela equivale à missão que o Pai estabeleceu para com seu filho. Né? Então, isso aqui não é pouca coisa. Né? Inclusive, lembrando que a palavra hierarquia quer dizer princípio sagrado. Né? Hieros é o sagrado, o divino, né? E arqué é princípio, né? É o grande princípio. Então, e aí Jesus diz, soprou sobre eles e falou, recebei o Espírito Santo. Né? A quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, eles lhes serão retidos. Então vejam, é um discurso direto em segunda pessoa do plural. Vós apóstolos. Não foi para todo mundo, foi para aqueles, inclusive eles estavam no cenáculo, né? Estavam à parte. Então, foi para aqueles 12 lá, nos 11 no caso, né? E então, é um mandato de Deus para aqueles homens, a quem perdoar dos pecados, a quem eles perdoar, eles serão perdoados. E quem não nos perdoar, eles serão retidos. Vejam, esse mandato é de Cristo. Está claro no Evangelho isso. Então, toda vez que eu me confesso para Deus, está aqui? Está claro? Isso. O próprio Cristo disse isso. E o Cristo ressuscitado, né? Tem mais coisa aqui por trás. Então, indiscutível a revelação, a clareza da revelação do sacramento da confissão na fé católica. Indiscutível. Né? Isso não tem como sustentar qualquer coisa ao contrário. Né? Fora outros elementos de perdão também que aparecem na Sagrada Escritura. Tá? Ok? Então, isso para iniciar o nosso assunto com a fundamentação bíblica. Né? Então, João, capítulo 20. Bom, o sacramento da confissão, ele está no catecismo, lá dentre os chamados sacramentos de cura, está lá a partir do número 1422 até os números, deixa eu ver aqui, 1498. Ok? Então, eu vou seguir a linha mestre do catecismo e aí a gente vai construindo o nosso pensamento. Tá? Bom, o sacramento ele tem vários nomes. É comum que na igreja os sacramentos tenham mais de um nome. Então, nós podemos dizer penitência, podemos dizer confissão, podemos dizer reconciliação, depende da dimensão que tu queres abordar, né? Com que aspectos tu quer dimensionar essa realidade. Né? A vida de Deus, a vida da graça é uma vida integral, né? Não é uma vida parcial. Então, é natural que a vida da graça nos oportunize dimensões, várias perspectivas de uma mesma realidade. Uma realidade que é integral. Estou dizendo isso porque eu ainda,
quando eu era menor, eu ouvia as discussões, esse nome não tá bom, não sei o quê. Não, a confissão está errado? Não, não está errado. Né? Tem nomes melhores para ocasiões diferentes, compreende? Né? A igreja, no ritual da confissão, aqui na minha mão, botou no Brasil o ritual da penitência. Né? Em latim, eu não sei como é que a Santa Sé colocou, nunca parei para observar. Mas, em todo caso, a palavra penitência, ela foi uma das traduções que o latim colocou para a palavra metanoia, no grego, né? Que é conversão, mudança, né? Então, foi uma das expressões que o latim traduziu, né? Penitere, em latim, penitência, da ideia de compensação, né? Algo que falta, algo que precisa compensar. Lembrando que o pecado, ele desarmoniza uma realidade, né? Ele caotiza, vamos dizer assim, torna caótico o que era cosmológico, né? Ou melhor dizendo, o pecado ele desordena, traz o caos para onde havia cosmos, onde havia ordem, né? Por isso se diz caótico, cosmético, né? Cosmético é o que bota ordem, né? Deixa as coisas no lugar. Então, é nesse sentido, tá? Aí, diz, justamente no que eu comecei a conversar com vocês, diz lá no 1425, por que o sacramento da reconciliação depois do batismo? Né? É preciso tomar consciência da grandeza do dom de Deus, que nos é oferecido no sacramento da iniciação, ok? A conversão a Cristo, o novo nascimento pelo batismo, o dom do Espírito Santo, o corpo e o sangue de Cristo recebidos como alimento nos tornam santos e íntegros diante dele, como a própria igreja, esposa de Cristo, é santa e sem defeito. Entretanto, a nova vida recebida na iniciação cristã não suprimiu a fragilidade e a fraqueza da natureza humana, nem a inclinação ao pecado, que a tradição chama de concupiscência, as quais continuam nos batizados para prová-los no combate da vida cristã, auxiliados pela graça de Cristo. É o combate da conversão para chegar à santidade e à vida eterna, para a qual somos incessantemente chamados pelo Senhor. Ok? Bom, gente, aqui é importante deixar claro. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado fez com que nós continuássemos com essa imagem, mas nós perdemos a semelhança. Isso aqui é uma longa história, tem muita discussão, isso aqui daria muitas outras informações só sobre esse aspecto. Né? Lembrando que a imagem não é a coisa, a imagem é a luz que me transmite uma realidade externa a mim. Né? Então, a imagem é sempre uma projeção, não é a coisa em si. Então, nós somos a imagem de Deus, não somos deuses. Né? E semelhança é no sentido de proximidade, de poder estar no mesmo ambiente que o outro. Estamos em similitude. Por exemplo, Adão e Eva, uma das graças preternaturais, assim que se chama a teologia clássica, né? Dons preternaturais. São os dons antes da queda, né? Do pecado original, né? Isso não é doutrina propriamente dito, mas é teoria teológica, tá? O termo, né? Dom preternatural. Né? Adão e Eva, uma das graças que eles tinham, eles viviam no mesmo ambiente que Deus. O Éden, o paraíso, estavam em similitude. Né? Viviam no mesmo ambiente que Deus. A diferença do pecado hoje é que Deus não está aqui, de fato, está na Eucaristia, claro, mas ele não está aqui convivendo. Não toma chimarrão comigo, né? No sentido assim. Então, o pecado, ele foi uma das coisas que ele tirou. Nos tirou da presença de Deus, nos tirou do paraíso, né?
Por isso é muito significativa aquela cena da expulsão do paraíso e o anjo, um serafim, que é colocado às portas para guardar. Né? Nós nos excluímos da presença de Deus. É muito significativo aquela passagem logo depois da queda, que diz o Gênesis constrói assim a frase, é muito bonito, né? O Senhor Deus passeava pelo jardim e não achou Adão e pergunta: Adão, onde tu estás? E Adão responde: estou aqui. Ouvi teus passos no jardim e me escondi, porque estava nu. Então é muito interessante essa construção, ela revela muita coisa. Né? Porque estavam no mesmo ambiente. Olha, o que tem de mais? Nós vivemos no mesmo lugar. Qual o problema? Né? Por acaso comeste do fruto que eu te proibi comer? Né? Então, começa por aí. Guardem bem isto. A concupiscência, que é a nossa inclinação para o mal. Aqui, vou salientar, é um dos grandes pontos que doutrinalmente nós temos diferente com os nossos irmãos protestantes. Né? Qual é o problema? Lutero, o protestantismo, né, que é muito mais que Lutero, né? O protestantismo, ele equivale à concupiscência ao pecado. Nós não. Né? A nossa fé católica não permite isso. A teologia da graça não permite isso. Dizer que a inclinação para o mal é o mal. Não. Né? Então, esse é o grande problema. Então, para o luterano, para o protestante, não. Nós já estamos na desgraça mesmo. O que nos basta é a graça de Deus. Né? Esse movimento é errado. É um dos grandes erros que nós temos aí, a sola gratia do protestante. Né? O que é essa concupiscência? Tem uma expressão em latim, a fames peccati, né? Fome de pecado. Essa inclinação para o mal. Quem já manchou roupa aí, né? Sabe como é que é uma mancha. O que dá uma mancha no tecido é alguma matéria. Por exemplo, vinho. Caiu vinho numa roupa branca. Ou molho de tomate, que seja, né? Não, você vai lá lavar. Você já tirou a matéria que dá origem à mancha, mas a mancha fica. Não tem mais sujeira ali, mas ficou a mancha. Né? Por isso, em física se diz que cor não é nada, né? Cor, ela está sobre a superfície, né? Ela não é algo. Em física, a cor é um desdobramento da luz. Né? São as reflexões da luz que os nossos olhos veem conforme perspectivas, tá? As reflexões. Muito bem. Bom, então a igreja nos convida a um espírito de penitência interior. Isso é fundamental. O nosso coração tem que ter esse aspecto de ser penitente, de sempre se dar conta da nossa fragilidade, das nossas limitações e não brincar com fogo, porque se queima. Então, se diz que o homem é o homo viator. Né? O que é isso? É o homem caminhante, o que caminha. Nós estamos em estado de trânsito. Né? Nós estamos em caminhada para o céu. E durante essa caminhada tem seus percalços. Né? Vocês sabem que, vou fazer agora, eu pensei nisso agora. Uma das grandes coisas que eu penso assim na ordem da criação é a enorme graça que Deus nos deu de sermos criaturas visíveis. Porque é o seguinte, os anjos, seres puramente espirituais, a sua decisão, ela não tem como voltar atrás. Né? Por isso que Satanás não pode ser perdoado de novo. Não porque Deus não queira perdoar, mas a sua decisão, por ela não ser material, ela não oscila conforme as vontades. A sua vontade, ela é reta, ela é única, ela é irresoluta. Ou melhor dizendo, resoluta, né? Definida. Né? E
Isso porque os anjos são seres puramente espirituais. Nós temos essa oportunidade porque somos seres materiais. Nós variamos conforme o mundo material. Por isso, quando está frio, eu reclamo que estou com frio. Quando está calor, eu reclamo que estou calor. Nada, né? Nunca tem. É difícil achar uma justa medida. Se eu não tô se eu quero descansar, reclamo que trabalho muito. Agora que estou numa pandemia, reclamo que estou muito parado. Coisas assim, né? Tem essas coisas, esse descompasso, né? É o desterro da Salve Rainha, né? Deste desterro, livrai-nos deste desterro, né? Essa coisa assim, poxa, parece que não está sempre as coisas 100%. O homem sempre vive num desterro, né? Esse estado de caminhada, e que nós só encontramos sentido quando em Deus. Deus completa isso. Ok? Bom, Padre, ali... Oi? faltam 3 minutos. Tá. Eu preciso fazer uma coisa? Continuo falando? Como é que funciona? Não, eu vou encerrar e aí depois para entrar na reunião é só clicar no mesmo link de antes. Beleza. Você Pessoal, já não quer fazer isso agora? sim, vou fazer. Já faço. Beleza. Tchau, tchau. Pessoal, só clicar no mesmo link, por favor. Tá bom.